pouquinho, e vale a pena eu falar disto, que isso aqui está queimando no meu coração, e eu quero voltar um pouquinho aqui. Eu coloquei no quadro para vocês, nós já vamos entrar nesse tema principal. Nesta citação aqui, está no quarto selo, vamos voltar um pouquinho antes, porque como você viu, tudo que nós temos falado está muito entrelaçado. Uma coisa está relacionada à outra. E então é algo muito vasto, cheio de detalhes, não é? Então por isso que vale a pena nós falarmos deste quadro aqui. Dê uma olhada ali, isso aqui está no quarto selo. Diz assim: como que alguém pode pôr a igreja passando pela tribulação? Não sei. Mas para que passar pela tribulação quando ela não tem nenhum pecado? A igreja passará pela tribulação, mas eu estou falando da noiva. A noiva não. Não tem nenhum pecado contra ela. Já foi alvejado. E não há nenhum cheiro deles sequer. Eles são perfeitos diante de Deus, então para que tribulação? Para lhes purificar. Mas os demais, sim. A igreja passa, sim, pela tribulação, mas não a noiva. Agora, acabamos de pegar isto em todos os tipos de símbolos agora, como a igreja, Noé, o tipo dos transportados para o outro lado, que continuaram em pecado. Veja, agora, eles cruzaram para o outro lado, sim. Mas Enoque se foi primeiro. Este foi o tipo dos santos que entrariam e antes do período da tribulação. Ora, meus amados, aqui estou lendo o quarto selo para vocês, parágrafo 109. E eu fui conferir como está escrito na tradução da Voz de Deus que nós temos, e ela está muito obscurecida, a tradução em português. Dá uma olhada que eu vou comparar para vocês como eles traduziram. Porque, veja, o profeta está provando para eles, olha, realmente a igreja passará pela tribulação e cruzará para o outro lado e continuará em pecado. Do que ele está falando? E ele disse, Noé. Porque Noé, depois que Deus poupou a vida dele, ao sair do velho mundo antediluviano, passar pelo dilúvio e entrar no novo mundo, o que ele fez do outro lado? Ele pecou. Ele plantou uma vinha, uma vide, e se embebedou, se embriagou, e ele pecou. E o pecado nasceu ali e corrompeu todo aquele novo mundo já desde o começo. Veja aqui como está a tradução da Voz de Deus. E juntamente com ela, estou colocando o inglês, porque se tiver alguém que também possa ler inglês, vai ver que eu estou falando a verdade. Olha como está a tradução da Voz de Deus. Está difícil de entender ele falar isto. Agora, nós só tomamos isto em todos os tipos de símbolos agora, como a igreja, Noé, o tipo dos que tiveram de atravessar, saiu meio ao pecado. Olha a diferença da tradução. Veja, agora eles passaram sim. Mas Enoque foi primeiro, que foi o tipo dos santos que entrariam, e antes do período da tribulação. E logo abaixo está em inglês. Like the church, Noah, the carried over type, went on out into sin. See, now, they did go over. Então veja aqui a tradução mais correta seria essa que eu mostrei para vocês aqui, ó. Como a igreja, Noé, o tipo dos transportados para o outro lado, ou transferidos para o outro lado, que continuaram em pecado. Não é que Noé foi tirado do meio dos pecadores do velho mundo. Não é isso. Ele está se referindo ao que Noé fez depois que ele entrou no novo mundo, que continuou em pecado. Veja, agora, eles cruzaram para o outro lado, sim. Mas Enoque se foi primeiro. Este foi o tipo dos santos que entrariam e antes do período da tribulação. Viram a diferença na tradução? Agora, o profeta, o irmão Brana, ele está se referindo, deixa eu achar a escritura para vocês, está aqui, ó, quando Noé chegou do outro lado, Gênesis 9, 20 e 21, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e bebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Você conhece o resto da história, não é? Então, o pecado já apareceu do outro lado. Então, mas não é o único lugar que o profeta se refere a isto. Olha isso aqui, ó. Ele volta a falar no futuro lar. Eu estava conversando com o irmão Amado, que está presente comigo agora. Ele disse, há uma coisa que você disse, irmão Brando, que sempre me estremeceu. Eu disse, o que é, irmão? Ele disse, aqui está o que você disse. E é verdade. A minoria, como um pequeno grupo, vai ser salvo nos dias da vinda. E nós falamos de como Jesus disse, estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverá que a encontrarão. Agora, note, a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, em que 8 almas foram salvas pela água, assim será na vinda.
Eu disse, irmão, você entendeu reticências. Lembre-se, o irmão disse, apenas 8 almas, olha, é tão pouca gente. E o profeta disse, irmão, você só viu metade do quadro. Noé é um tipo do... Ele estava falando da igreja. Está vendo como o irmão estava falando da igreja? O irmão que falou com o irmão Branda estava chocado, estava estupefato que só 8 pessoas seriam salvas, achando que se referia à noiva. O profeta disse só viu metade do quadro. Isso aí é a igreja. Noé é um tipo do remanescente que é levado ao outro lado, não o grupo transladado. Enoque, um homem só. Foi no rapto antes que o dilúvio viesse, mostrando que a igreja não entra na tribulação ou nada parecido com isso. Enoque foi transladado. Enoque foi transladado. Um homem só. A igreja pode ser uma multidão, mas a noiva vai ser um grupo muito pequeno que comporá a noiva. Agora, a igreja pode ser uma grande multidão, como nós vimos em Apocalipse 7, né, que não dava para contar, com as palmas nas mãos lá, né? Compare 8 com 1. 8 vezes menor será a noiva do que a igreja. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá? Olha, ele está falando da igreja, meus amados. Aqueles que sabem o que é certo e vão e fazem o que é errado. Mesmo assim, aqueles que seguem as regras da denominação em vez da palavra, onde vão aparecer? Todavia, chamados cristãos, tomando o nome de Cristo. Agora, Noé era perfeitamente um tipo daqueles que atravessam para o outro lado. Do que ele está falando? Da igreja. Lembre-se, quando Noé saiu, Cão estava com ele, o filho dele. O pecado ainda estava ali. O pecado passou para o outro lado através da arca. Incredulidade e dúvida passaram para o outro lado na arca, passaram por cima do juízo, mas Enoque subiu mais alto do que a arca. Ele entrou na presença de Deus, mas Noé passou por aquilo e saiu do outro lado e ainda havia pecado. Tipo do quê? Da nova terra? Lá na nova terra não vai ter pecado não, meu amigo. Para vocês querer dizer para mim que não, o profeta está se referindo quando as virgens nécias entrarem lá, que ressuscitarem na segunda ressurreição. Não, não, não. Aí elas vão plantar uma vinha e vão pecar. É isso que o profeta está dizendo? Tipo do milênio, da condição do mundo. O milênio não é o fim dele, ainda haverá tempo depois do milênio. Olha só, meus amados. Volta a imagem aqui para mim, dá uma olhada. O profeta e esse irmão estavam dialogando a respeito da igreja. Ele disse, Noé é o tipo da igreja. É salve e entra do outro lado. Mas que lado? Nova terra, lá no final? Não, está falando do milênio. Vai entrar no milênio. Que coisa, né?